1 Samuel, capítulo 14, dos versos 31 ao 35. E diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Miquimás até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros e mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com o sangue. E alguém disse a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: vocês foram infiéis, rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e digam-lhes: cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha. Abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Assim cada um levou o seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso. Esse é o nosso trecho dessa noite da palavra. Pode sentar. E o título desse nosso sermão hoje é: a insensatez espalha o pecado. Nós temos visto no livro de Samuel, aqui dentro do capítulo 14, mas não só aqui, todo esse quadro de contrastes, né, que o autor faz. Ora o autor mostra uma virtude acontecendo, outra hora um pecado. E a gente sabe que aqui nesse capítulo 14, o autor está focando em mostrar os erros de Saul. Mas, na semana passada, o Assis pregou, e o Assis trouxe um momento em que Jonatas, mais uma vez, entra em ação, volta a essa história aqui, no capítulo 14, e come do mel que nenhum dos soldados poderiam comer. Saul deu uma ordem, né? Fez um voto insensato, e disse que ninguém poderia comer naquele dia até que todos os seus inimigos fossem derrotados. Então, os soldados, em meio a uma guerra, não poderiam comer, deveriam fazer um jejum. E de onde Saul tirou essa ideia? Ninguém sabe. Não foi do próprio Deus. Então, a gente vê aqui no capítulo 14, esse retrato de Deus age, mas o pecado vem e destrói a bênção de Deus. Deus vem e atua através de Jonatas. E aí Saul vem e quebra aquilo que Deus fez através de Jonatas. Então, o autor está pintando aqui tudo que o pecado pode trazer de efeitos na vida do povo de Deus. O povo de Israel já vinha provando da infidelidade dos seus líderes desde os tempos dos juízes. E na semana passada eu tive a oportunidade de ministrar às crianças sobre Sansão, um dos juízes mencionados. E nós sabemos que Sansão é um dos últimos juízes e logo após ele vem Samuel, que está mencionado aqui nesse livro. E Samuel é um homem reto, é um homem que se coloca diante de Deus. Mas o povo de Deus continuava a sofrer pelo pecado dos líderes de sua nação. E aqui, nesse trecho que nós mostramos hoje, que nós lemos hoje, o autor volta a mencionar problemas que o pecado, que a ausência de temor a Deus pode trazer como consequência. Então, as consequências daquilo que a infidelidade a Deus pode trazer sobre a vida do povo dele. Então, nós temos aqui a insensatez de Saul espalhando o pecado na vida do povo. Mas se a gente pensa, por exemplo, no dia a dia, né? Imagine numa situação em que um engenheiro de um prédio gigante, de um arranha-céu, ele tem sobre seu peso grande responsabilidade. Afinal, ele pode influenciar na queda de um prédio, né? Ele pode fazer com que um pequeno detalhe gere muita destruição, gere enormes problemas e prejuízos, né? Ou, por exemplo, imagine um gerente de uma fábrica que interfere em alguma situação da produção e
atrapalha o andamento da fábrica. E aí isso atrapalha o andamento dos operários, isso atrapalha o resultado dos produtos que estão sendo feitos. Então, a gente sabe que quando interferências inadequadas entram em ação, os prejuízos podem ser muito grandes. E aqui a gente não está lidando com coisas corriqueiras, mas o pecado agindo. E o que parece ser muito pequeno, uma pequena infidelidade desse homem, traz algo desastroso na vida do povo de Deus. Traz um problema não só para uma pessoa, mas é para todos os soldados. Então, a gente vê que a liderança daqueles que servem a Deus, ela precisa ser marcada por obediência, por retidão, por temor a Deus. Senão, isso trará consequências desastrosas à vida do povo. Isso se aplica a mim, isso se aplica aos líderes da nossa igreja, isso se aplica a cada um de nós como líderes dos nossos lares, como pessoas que conduzem grupos, que conduzem pessoas. Todos nós corremos o risco de, pelo nosso pecado, trazer consequências desastrosas, não só para nós, mas para todos ao nosso redor. Uma decisão errada da minha parte, uma insensatez ou infidelidade ao Senhor pode promover enorme problema na vida de vocês, ou de qualquer outro líder aqui. É por isso que o autor de 1 Samuel faz questão de mostrar aqui esse pequeno desvio de caráter, algo tão pequeno, mas ele traz algo desastroso nesses versos aqui. Então, a gente começa no verso 31, o autor dizendo que naquele dia, que dia é esse? É o dia em que Deus deu vitória sobre os filisteus. É esse mesmo dia. O dia em que Deus trouxe confusão naquela guerra, Deus veio ali e agiu de forma sobrenatural, fez o que Jonatas e um homem só não poderiam fazer. Deus veio ali e deu vitória a esse povo. É nesse dia, depois de derrotarem os filisteus, diz o texto, desde Miquimás até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Então, no dia da perseguição contra os filisteus, de Miquimás até Aijalon, os israelitas estavam totalmente exaustos. Depois de Deus agir, o quadro daqueles homens eram exaustos, desmaiados. Depois do ataque de Jonatas, então, Deus trouxe cegueira e caos ao acampamento dos filisteus. E nós vimos que o autor, ele faz questão de dizer, olha, Deus trouxe libertação nesse episódio aqui. Deus agiu libertando o seu povo. A mão de Deus se fez presente e venceu a batalha do seu povo. Só que a gente sabe que naquele tempo, a batalha ela não era uma batalha em nome do povo. Não era uma batalha em nome da honra dos israelitas. Aquele povo foi comprado por Deus. Aquele povo representava Deus diante de todas as nações. Então, eles não estavam lutando em prol do seu próprio nome, mas era em prol do nome e da glória do próprio Deus. Então, nisso, Deus age e traz glória ao seu próprio nome. Só que após isso, a gente vê que Saul, sempre agindo em nome dos seus interesses pessoais, vai lá e diz, olha, vocês não vão comer nada hoje. Vocês não vão comer nada hoje até a gente vencer e derrotar os filisteus. Porque eu quero me vingar deles. Eles são meus inimigos. Em nenhum momento os filisteus eram inimigos pessoais de Saul. Os filisteus eram inimigos do próprio Deus. E Saul toma para si toda a glória dessa guerra. A glória dessa vitória. Então, Saul entendia que as suas batalhas eram em zelo do seu próprio nome. Eu vou vencer. É a minha honra que está em questão. E
Saul decide então promover esse jejum. E ele exige desses homens mais do que o próprio Deus exigia deles. Imagine, meu povo, batalhar o dia inteiro em guerra, indo a longas distâncias. E nós vamos ver aqui que a distância que esses soldados percorreram era uma distância de Miquimais até Aijalon de 32 quilômetros. Imagine batalhar na distância de 32 quilômetros sem uma gota de mel na boca. Sem uma gota de mel para renovar suas energias. É algo muito sacrificial. É algo muito doloroso. Você já trabalhou um dia da sua vida sem conseguir comer? Sem comer? Eu espero que não, né? Mas se um trabalho já é difícil sem comer, imagine uma guerra. Imagine carregar armaduras, carregar armas, correr, né? Atacar, se defender, sem nenhuma gota de mel para renovar as energias. Então, Saul exige desse povo muito mais do que Deus exigia deles. Saul está agindo sem sabedoria total. Talvez ele nem precisasse de sabedoria de Deus para saber que o povo precisava de comida. Todo ser humano precisa se alimentar. Mas Saul não tem sabedoria como líder, e é isso que o texto faz questão de dizer. Esse homem não é preparado, ele não é apto para conduzir o povo de Deus. Ele não é fiel a Deus em primeiro lugar. A Escritura diz que nós fazemos tudo como para o Senhor, não para homens. Esse homem, ele não colocava a glória de Deus em primeiro lugar. E isso é evidente. Isso é evidente. Porque ele não cuidava do povo que liderava. Então, nisso, nós vemos que Jonatas comeu do mel da floresta. Jonatas, após comer esse mel, a Escritura vai nos dizer que os seus olhos brilharam, né? Jonatas provou do mel e é como se ele brilhasse, os seus olhos brilhassem após ter esse mel em sua boca. Jonatas estava pronto para continuar a batalha. E quando então ele encontra esses soldados, eles encontram com uma floresta abundante de comida. E veem esse homem que provou desse mel, desfrutando desse brilho nos olhos. É provável que isso fosse ainda mais difícil, né? De olhar alguém que provou do mel e tinha as energias renovadas e dizer: eu precisava disso. O que esse líder está fazendo conosco? Então, e é isso que Saul vai provocar na vida desses liderados, desses soldados. Mais à frente nós vamos ver isso. Os soldados reconhecem o erro de Saul, a falta de sabedoria. Então, o autor aqui enfatiza um ponto muito importante nas entrelinhas desse primeiro verso 31 aqui. É de que Deus promoveu a vitória contra os filisteus, né, naquele dia depois de derrotarem os filisteus. Mas essa derrota, ela foi uma derrota que o próprio Deus fez sobre os filisteus. E os israelitas, como que eles se encontravam? Exaustos, desfalecendo. Enquanto Deus abençoa o seu povo, a atitude insensata pode destruir essa bênção. A atitude insensata desse homem destrói essa bênção de Deus. O povo estava esgotado fisicamente, é o que diz o verso aqui 31. Aquilo que deveria ser um momento de alívio se tornou um momento de fraqueza, um momento de peso. O que o pecado promove? O que a falta de temor a Deus promove? Se não sofrimento, se não peso, se não exaustão. Isso no aspecto espiritual, inclusive, né? Aquele que não prova da liberdade da fé em Cristo, como foi pregado semana passada. Aquele que não prova
do amor de Deus, do cuidado de Deus, da liberdade de servir a Deus, vive em peso, vive em sofrimento. E esse esgotamento físico aqui, meus irmãos, ele foi exatamente pela fome que Saul trouxe a esse povo. Então veja que foi a atitude de Saul que trouxe essa fome. E no aspecto espiritual, nós podemos refletir que a fome desse povo, na verdade, não era uma fome só de comida. O que Saul representava para esse povo? Uma liderança dada por quem? Por Deus. Então, a fome desse povo, o que eles se encontravam ali naquele momento, não eram só carentes de alimento. Era a fome do próprio Deus. Fome de Deus. Eles precisavam de Deus para renovar suas energias. E é assim que nós nos encontramos quando deixamos o pecado adentrar em nossas vidas. É quando nós deixamos e cedemos na nossa fidelidade e obediência ao Senhor. É isso que o pecado promove. E aqui o texto vai enfatizar que ele não traz só consequências para mim, mas para aqueles ao meu redor. E foi isso que Saul trouxe então. A insensatez de um líder trouxe então a ausência da bênção de Deus sobre esse povo. Trouxe exaustão, e a ideia aqui é de um povo que estava desmaiado. Esse povo já não tinha mais força nem para se pôr de pé, sequer para guerrear. Então, essa fome de Deus aqui, ela nos lembra de que no Antigo Testamento, e isso é muito enfatizado, a fome e sede de Deus, é assim que todo ser humano se encontra. Todos nós fomos criados por Deus, e Deus plantou em nossos corações a eternidade. Ainda que alguém não seja alcançado por Cristo, ele vai buscar servir e adorar alguma outra coisa. Os nossos corações têm fome de adorar algo, têm sede de adorar alguma coisa. Se não adoramos e servimos e amamos a Deus, nós vamos servir, amar e adorar alguma outra coisa. E isso pode inclusive ser nós mesmos. Algo que pode revelar muito sobre Saul e a sua religiosidade. Um homem que estava sempre buscando apontar para si, conquistar vitórias para o seu próprio nome, adquirir glória para si mesmo. Então, Saul não buscava a glória do próprio Deus, mas a sua. E por isso Saul se reveste mais e mais de religiosidade e não de arrependimento, como a gente já mencionou aqui nas semanas anteriores. Saul precisava se arrepender dos seus pecados, da sua falta de temor a Deus. Mas o que o pecado trazia para a sua vida era mais religiosidade e mais aparência, e mais teatro, e mais fingimento, e mais religiosidade, formalidade. Tem que fazer assim, assim e assim. Olha, você tem que fazer desse jeito. Olha, eu acho que é assim. O Deus disse isso. E Saul não tinha nenhum temor a Deus. Então nada que provinha da sua liderança nesse momento aqui, nos versos que estamos estudando, não vem de Deus falando com ele. Vem do seu próprio coração, do seu próprio orgulho. Um homem que adora a si mesmo. Um homem que não tem aliança com Deus. Um homem que não se preocupa com a glória de Deus. Um homem que quebrou totalmente a sua obediência ao Deus de alianças. O Deus que cuida do seu povo. O Deus que acompanha o seu povo e promete abençoá-los. Então, nós vemos e lembramos inclusive do Salmo 143, 6, que diz que toda alma, ela é sedenta de Deus. Todos nós precisamos do Senhor. Todos nós temos sede de Deus, porque Ele
nos criou. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. É um salmo de Davi. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra seca, eu tenho sede de ti. Só Ele, somente Deus, pode fazer inundar a terra seca dos nossos corações, trazer vida, trazer abundância, bênçãos para nós, meus irmãos. E esse texto, o verso 31 aqui, aponta para isso. O povo de Israel carecia de Deus, carecia de um líder temente a Deus. E aí, então nós chegamos ao verso 32, que diz que então eles se lançaram sobre os despojos. Despojos é o quê? É aquilo que ficou no acampamento, é aquilo que sobrou da guerra, aquilo que ficou para trás. Então, eles se lançaram sobre os restos dos filisteus e pegaram ovelhas, bois e bezerros. E o texto diz: mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com sangue. Então, aqui, quando ele diz, se lançaram sobre os despojos, sabe o que o autor está dizendo? É que os israelitas foram de forma tão voraz sobre essas ovelhas, bois e bezerros, que eles eram como aves de rapina, eles eram como urubus, atacando essa comida. É o que o sentido original aqui quer dizer. Eles eram como urubus em cima desses despojos. Esse povo estava muito faminto. Esse povo estava desesperado por comida. E exatamente porque estavam sob uma liderança que não teme a Deus. E aí, as consequências disso, a gente vai ver agora. Ele diz que, o verso 32 diz que eles comeram a carne com sangue. Então, eles foram movidos aqui pela imprudência. E foi isso que impulsionou os soldados. Eles estavam muito cansados, morrendo de fome. E eles se jogaram em cima dessas ovelhas, vacas e bezerros. E eles começaram a fazer uma festa selvagem, né? Porque é isso que urubus fazem, né? Com restos mortais. Então, em desespero, eles esqueceram da lei de Moisés, que dizia que não se podia comer a carne de animais cujo sangue não fosse drenado. Então, eles precisavam fazer a retirada do sangue desses animais para que pudessem comer. E o que é a lei de Moisés, senão a lei do próprio Deus? Então, vejam, meus irmãos, que a atitude de Saul, de proibir esses homens de comerem, fez com que eles se jogassem nessas carnes aqui, como urubus, a ponto de não esperarem o sangue sair. E isso os fez pecarem contra Deus. Eles pecaram contra a lei de Deus. Então, o texto não nos diz por que eles não caíram sob a maldição de Saul também, né? Afinal, Saul tinha proibido eles de comerem até derrotarem os filisteus. Mas não foi esse o pecado aqui. Não foi quebrarem o voto de Saul. O que eles quebraram foi a lei do próprio Deus. Então, talvez devamos entender que o voto foi suspenso, ou esse povo só se encontrou com esses despojos no outro dia. Então, imagine que eles passaram o restante daquele dia com fome e só encontraram esses animais no dia seguinte. Então, gente, o desespero de batalhar de um dia para o outro com fome, longa distância, é algo sobre-humano, é algo que é impossível, é loucura. Então, nesse caso, uma vez que o dia se passou, então o voto já não estava mais em vigor, o voto de Saul. Então, a lei proibia a ingestão de várias espécies de carnes, mas os animais aqui, nesse versículo, eles podem ser tanto sacrificados quanto usados como alimento. Mas o sangue deveria ser drenado, deveria ser retirado. E por que isso?
É porque na literatura sagrada daqueles tempos, né, de outros povos, inclusive do povo de Israel, o sangue, ele representava a essência ou a força vital de qualquer animal, ou a força do próprio ser humano. O sangue representa vida. Não é à toa que Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue representa a vida. Então esses homens se lançaram sobre a vida desses animais. E Deus exigia que eles drenassem esse sangue. Então, por isso na tradição israelita, o sangue pertencia a Deus, deveria ser devolvido a Deus. O que explica então a proibição de comerem a carne que ainda tivesse o sangue. Então, o sangue ele tinha de escorrer da carne, porque ele faz propiciação pela vida. Então, e era inclusive o sangue que era entregue a Deus, né? Então, é o sangue quem fazia pagamento pela vida. É o sangue quem trazia perdão de pecados. Por isso, então, Hebreus menciona isso. Assim, não se tratava, meus irmãos, de uma restrição de alimento, mas era proibido derramar sangue de um animal no chão, inclusive, ou numa cova sagrada. Por quê? Porque naquele tempo, e entenda por que Deus proibiu os israelitas de comerem carne com sangue. Naquela época, o sangue dos animais era derramado no chão para chamar espíritos mortos. Então, Deus disse, olha, vocês não vão se associar com essa prática de outros povos. Vocês não vão fazer aquilo que outros povos fazem. Os outros povos derramavam o sangue no chão, esperando ter previsões sobre o futuro. Eles criam que, derramando o sangue no chão, eles teriam revelações sobre o futuro. Então Deus diz, olha, vocês não precisam de previsões para o futuro. Vocês foram chamados pelo Deus Todo-Poderoso, aquele que não pode ser controlado pelo destino. Eu cuido de vocês. Eu determino todos os dias. Vocês não precisam de previsões. Então não se assemelhem aos ímpios. Não se assemelhem às práticas dos outros povos. O que vocês precisam é confiar em mim. Confiem em mim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, aqui nós vemos, mais uma vez, a decisão insensata de Saul. Traz um pecado de todos os soldados. O único que não comeu, provavelmente, foi Jonatas. O texto destaca que todos aqueles que não comeram do mel, todos estavam doidos para comer mel. Todos eles atacaram de forma voraz esses animais. E aí, a gente vê que uma decisão insensata, ela pode trazer muitos problemas. E não só problemas, pecado. Pecado. Ofensa contra Deus. Desobediência a Deus. E isso nós corremos o risco, cada um de nós. Nós corremos esse risco. Então, o verso 33 continua dizendo que alguém então viu essa cena desses homens comendo e atacando esses animais como urubus. E aí, o texto diz que alguém chegou e falou, veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. E aí Saul diz então, vocês foram infiéis. Rolem uma grande pedra até aqui. Então, além de representar infidelidade no casamento, né, essa ideia de infiéis, descreve também quando o povo de Deus se rebela contra Deus. Aquilo que Deus fez com o povo de Israel foi uma aliança, exatamente como um casamento. Vocês estão em aliança comigo. E se vocês quebram e desobedecem essa aliança, vocês se rebelam contra mim.
vocês quebram o nosso pacto. E isso estava acontecendo repetidamente, 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 repetidamente. E aqui, então, veja que Saul não reconheceu a sua insensatez, não reconheceu o seu pecado, trouxe pecado sobre todo esse povo, e ele se apressa em dizer: vocês foram infiéis. Ele se apressa em apontar a infidelidade desse povo, que foi causada por quem? Por ele mesmo. Assim a gente vê o quanto Saul não conseguia compreender das coisas de Deus. E é assim que qualquer homem se encontra quando vive em pecado, quando se rebela contra Deus, quando não se preocupa com a glória de Deus. Saul se apressou em apontar o pecado dos outros, mas não conseguia ver a sua religiosidade. E aí o 34 continua e soma mais a esse quadro. Ele continua dizendo: saiam entre os soldados e digam-lhes: cada um traga para mim seu boi ou a sua ovelha, abatam-os e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. E assim cada um levou o seu boi naquela noite e o abateu ali. Então, o povo peca. Saul diz: tragam uma pedra. Vocês vão sacrificar aqui, porque vocês têm que fazer o que é certo diante de Deus. Ele não. Vocês precisam matar aqui sobre essa pedra e fazer um sacrifício. Então, Saul era sensível diante da lei, mas não suficientemente sensível diante das coisas espirituais. Ele não conseguia reconhecer na sua própria vida. E por isso, fez com que esse povo chegasse a esse grande problema. Então ele improvisa um altar. Saul diz: olha, traga essa pedra e nós vamos fazer um altar para Deus. E naquele tempo, altares eram para sacrificar diante de Deus, para agradar a Deus, para fazer ofertas agradáveis a Deus. Então Saul diz: eu vou remediar essa situação aqui, eu vou passar um pano para que a coisa não fique tão feia para mim, porque eu sou o líder de vocês. Então tragam logo essa pedra, a gente precisa resolver isso. Então veja a pressa em ocultar o seu pecado, mas em nenhum momento se arrepender. A gente vê Saul então mandar drenar o sangue dos animais nesse altar. E Yahvé tinha de receber primeiramente as porções de gordura e sangue. A gordura era queimada sobre o altar e o sangue era derramado à base desse mesmo altar. Então, aqui as pessoas precisavam então oferecer esse sacrifício, os soldados estavam a oferecer um sacrifício em perdão do pecado deles. E de fato os soldados pecaram. Mas o que o autor quer apontar é que esse pecado veio à tona por causa da insensatez de Saul. Então, uma vez que esse povo pecou, Saul se apressa em corrigir. E Saul não era sacerdote, meus irmãos. Saul não deveria agir como um sacerdote. Mas é provável que esse sacrifício aqui estava correto. Porque o verso 35 diz que foi a primeira vez que Saul fez isso. Então veja que Saul vinha atuando como líder há muito tempo. Saul já vinha errando e pecando há muito tempo. E o texto traz a primeira vez que Saul acerta. Ele, de fato, fez aquilo que deveria fazer. Entregar um sacrifício perante o Senhor, entregar esse sangue dos animais para receber perdão. E o texto traz isso como uma ironia. Veja, ele acertou a primeira vez, mas não foi no pecado dele.
foi para corrigir o pecado dos outros. Foi para colocar um pano sobre o problema que ele mesmo causou no povo. O pecado que ele fez o povo cometer. Então, o texto diz que Saul passou a edificar um altar. Ele edificou um altar para o Senhor. E foi a primeira vez que ele fez isso. Então, o altar aqui era uma pedra. E Saul imitou os ritos do tabernáculo, né? Aquilo que se fazia dentro do tabernáculo. E possivelmente usou um sacerdote. E a gente sabe que muitos personagens do Antigo Testamento também edificaram altares, né? Eles paravam em um certo lugar, colocavam uma pedra ali, e ali erigiam um altar e adoravam ao Senhor. E assim sendo, Saul teve a sua chance e edificou aquele altar, o primeiro da sua carreira. O que parece implicar que houveram outros, mas também pode ser que não houve mais nenhum. Por isso, a menção de que foi a primeira vez aqui. Então, ele ofereceu sacrifícios ali, mas ele não erigiu o altar que foi usado naquela ocasião. Então, ele saiu do padrão, por exemplo, de Moisés. Moisés foi lá, voltou e edificou um altar. Mas Saul não fez esse padrão, não seguiu esse padrão. Portanto, ele edificou o seu primeiro altar, o que pode também ter sido o seu último. Então, Saul aqui parece ser um homem de fé sincera. Parece ser um homem que finalmente entendeu. Só que, como a gente vai ver posteriormente, foi simplesmente uma preocupação com o formalismo religioso, com a religiosidade. Então, meus irmãos, o quadro pintado aqui é de que esse homem, quanto mais ele afundava no pecado, quanto mais ele não buscava a sabedoria de Deus, mais ele se tornava religioso, mais ele seguia padrões, como a gente já viu as semanas anteriores, mais ele queria fazer aquilo que deveria fazer diante de Deus, mas o seu coração, a sua fé não era sincera, não era vinda de uma fidelidade e obediência ao Deus da aliança. Ele não estava preocupado com o pacto com Deus. Ele estava preocupado com sua glória, o seu reinado, com o seu poder e os seus projetos pessoais. E é assim que qualquer um de nós pode errar. Como crente, como pai, como enfim, vou mencionar homens e mulheres, né? Como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho, como filha. É quando nós estamos preocupados exclusivamente com nós mesmos. É quando não queremos ser tratados, é quando não queremos ser fiéis a Deus, quando não queremos a bênção de Deus em nosso lar, em nossa liderança, em nosso serviço. É quando nos preocupamos exclusivamente com a nossa imagem, com a nossa aparência, e não o coração. E 1 Samuel é muito bom em mencionar isso, em mencionar a necessidade de arrependimento, em enfatizar que se não há arrependimento de pecados, nós estamos totalmente perdidos e fadados ao fracasso. E isso se aplica então às nossas tarefas da vida diária. Isso se aplica aos nossos casamentos, ao nosso trabalho, à nossa vida com a igreja. Nós estamos fadados ao fracasso, a trazer problemas para nós e para os nossos irmãos, para a nossa família, quando não buscamos obedecer a Deus, quando não tememos a Deus, quando não nos preocupamos em conhecer a sua vontade, em obedecer a sua palavra, em nos aproximarmos dele, em nos aproximarmos de Cristo e parecermos com Cristo. Então Saul parece ser esse homem de fé sincera. Mas lá na frente, em 1 Samuel 16:14, nós somos informados de uma mudança súbita em seu caráter. E é isso que revela que Saul não fez de forma sincera para Deus.
Porque lá na frente, Saul não terá mais o Espírito de Deus sobre ele. Então, esse homem cada vez mais se afastava de Deus. Cada vez mais o Espírito do Senhor se desagradava desse homem. Mais ele desobedecia, mais ele pecava. Então, naquele dia, a insensatez de Saul. Naquele dia, o verso 31, né? Neste dia, a insensatez de Saul promoveu pecado e problemas sobre todo o povo, sobre todos os soldados. Um homem conseguiu destruir a bênção sobre todo o povo de Deus que estava a lutar. Nisso nós vemos o potencial do pecado para destruir. Esteja ciente de que o pecado, ele começa pequenininho. Ele começa com uma pequena transgressão. Mas, quanto mais você cede, mais ele cresce. E mais destruição aparece. Mais problemas vêm à tona. Mais caos. Mais dor. Mais sofrimento. Mais opressão. Mais opressão. Então, nós concluímos aqui que a insensatez no meio do povo de Deus, ela pode, e a insensatez ela representa a ausência de temor a Deus. Não temer a Deus pode promover destruição em nossas casas, em nosso trabalho, em nossa igreja, em nossos relacionamentos. A falta de temor a Deus, ela pode promover total destruição em sua vida. E o pecado, ele vai crescer mais e mais. Mas tudo isso nos aponta, e isso é o mais saboroso desse texto, é que tudo isso nos aponta, meus irmãos, para a solução que não vem de homens, não vem das nossas atitudes, mas vem do próprio Deus. Saul acertou a primeira vez, oferecendo um sacrifício, um holocausto. Para o quê? Para perdão de pecados. Cristo Jesus, Ele é o sacrifício único e perfeito pelos pecados de todos nós. Jesus se entregou por todos os nossos pecados. Os que você já cometeu e aqueles que você ainda vai cometer. Jesus se ofereceu como holocausto, como sacrifício ao Pai, para perdoar o meu e o seu pecado. Se não fosse Jesus, o pecado continuaria trazendo destruição e opressão e prisão e problemas em sua vida. Se não fosse Cristo Jesus e o poder do seu sacrifício, nós estaríamos totalmente perdidos e exaustos e desmaiados pelo pecado, como os israelitas estavam pela insensatez de Saul. Cristo Jesus se ofereceu para nos dar perdão, para nos transformar, para nos permitir viver em obediência a Deus, para que nós não vivamos fadados ao fracasso, mas apoiados pelo seu Espírito Santo, que nos ajuda a crescermos em santificação, que nos ajuda a cada vez mais parecermos com Ele mesmo, que nunca pecou. Ele mesmo, Cristo Jesus, que obedeceu até ao fim e morreu sob morte de cruz. Ele se fez obediente em seu lugar. Ele pagou
o preço de toda a sua desobediência, de toda a sua insensatez. E isso diz respeito a nós que já conhecemos a Jesus e àqueles que ainda não receberam Jesus como seu Senhor. Todos nós carecemos de Cristo. Todos nós precisamos de um Salvador. Senão, buscaremos a nossa própria glória. Senão, adoraremos a nós mesmos e aos nossos interesses. Escravos do pecado. E a Escritura pinta esse quadro. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo. Só tem essas duas opções. Mas Cristo morreu na cruz para te permitir desfrutar de obediência pelo Espírito Santo, de provar do amor de Deus que te auxilia a crescer, a ser santo, a amá-lo. Jesus te deu acesso diante do Pai. E Ele te permite viver agora como sacrifício vivo para Ele. É o que diz Romanos 12. Que nós sejamos sacrifício vivo. Que nós vivamos prestando culto a esse Deus. A nossa vida é um culto diário a esse Deus. Você não vem só no domingo prestar culto ao Senhor. A sua vida, de segunda a segunda, é um culto diário ao Deus Todo-Poderoso. A sua vida diária é um culto a Ele. Jesus permitiu isso a você. Jesus permitiu que você seja obediente até o fim, até o seu último dia. Ele permitiu que você persevere, que você seja fiel com o auxílio dele. Então, aplicando, meus irmãos, finalmente aqui, esse texto, nós precisamos ver que, em primeiro lugar, não existe super espiritualidade. Não existe alguém super crente. Nunca existirá. Nós somos humanos. Ainda que salvos por Jesus, nós ainda lidamos com o pecado diariamente. Então não existe ninguém em nosso meio que é maior do que os outros, ou melhor, ou mais fiel e superior aos outros, e que pode impor regras ou criar um próprio padrão de espiritualidade. Não existe uma super espiritualidade na igreja. Crentes que inventam as suas próprias formas de piedade e normas que não vêm da Escritura fazem mais impedir o avanço do Evangelho do que auxiliar o avanço do Evangelho. Pessoas que se revestem de espiritualidade. Eu sou o super crente. Elas mais atrapalham do que ajudam na caminhada da igreja. Elas não são capazes de ajudar um irmão que fraquejou na fé a se levantar. Aquele que se acha super crente, ele nunca vai ter humildade para ajudar aquele que caiu. Ele vai ser o primeiro a apontar na cara e dizer, olha, eu sou melhor do que ele. Ele vai fazer questão disso. E não existe nenhum entre nós que não seja carente do Senhor Jesus Cristo. Dia após dia, que não precise se arrepender a cada nova manhã e reconhecer que é miserável diante do Deus Santo, Santo, Santo. Nunca seremos super crentes. Continuaremos diariamente até a nossa morte ou até o Senhor voltar, totalmente dependentes de Cristo Jesus. E só Ele para nos perdoar. E Ele é o perdão suficiente que nós temos. Ele é o sacrifício perfeito que nós já temos em nosso favor. Só nos resta confiar diariamente nele e nos auxiliar como igreja. Isso implica que, como igreja, nós precisamos, como líderes, auxiliar uns aos outros.
ajudar na caminhada uns dos outros contra o pecado, ajudarmos a crescermos na fé juntos, a nos apoiarmos. Isso é ser igreja. É quando nós cuidamos uns dos outros. É quando nós, como mais maduros, ajudamos os mais fracos. Isso é saber o poder do pecado, mas saber também quem é Cristo nas nossas vidas. Então, nesses versos nós vemos para cada um de nós que a formalidade religiosa, a religiosidade, ela não se sustenta por muito tempo. Ela não vai durar até o fim. A religiosidade, ela não persevera até o fim. Em algum momento, ela vem à tona. E ela vai trazer vergonha. Ela vai trazer a necessidade de se arrepender. Aquele que simplesmente é religioso, alguma hora ele vai cair. E 1 Coríntios 10 diz: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Você não é super crente. Nunca será. Cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Religiosidade não é santidade. Não é crescimento. E aplicando a nós como igreja, nossa liderança, ela precisa ser totalmente revestida de obediência e temor a Deus. Nós vimos na vida de Saul o que a desobediência a Deus, a falta de temor a Deus, a despreocupação com a glória de Deus, não fazer para o Senhor, não fazer com vistas ao serviço do Senhor. Tudo que essa infidelidade pode promover. Então, como líderes não só eclesiásticos, mas líderes em nosso lar. Homens, vocês lideram o lar de vocês. O erro de vocês pode trazer problemas ao seu lar. Seja obediente ao Senhor. Seja fiel a Deus. Você é o cabeça da sua casa. Ajude a sua família a caminhar na presença de Deus. Seja líder. E obedeça e tema ao Senhor. E na igreja, lembre-se que você serve primeiro ao Senhor. Não é para homens, não é para glória, não é para sua glória. Não se preocupe com a glória dos homens. Tudo o que você faz, seja limpar o carpete, que seja feito da melhor forma. Porque não é para a igreja, não é para o visitante que chega aqui, não é para o pastor, não é para nenhum homem, é para o Senhor. É para o Senhor. Tudo para a glória dele. O seu serviço como líder, a sua postura, a sua obediência, o seu temor, tudo é para o Senhor. No final das contas, no fim, você vai prestar contas a Ele. Então, a sua liderança deve ser vivida diante de Deus. E aí, você abençoará a muitos. Você abençoará a igreja do Senhor. Você abençoará, pegando os dois casos, abençoará a sua família. Abençoará o seu trabalho, abençoará os seus relacionamentos. Então, por fim, e em último lugar, o evangelho para aquele que não crê em Jesus está aqui. Se você não compreendeu ainda que você é totalmente pecador, não há nenhuma esperança senão Jesus Cristo. Se você ainda não compreendeu isso, eu peço a Deus que te faça compreender. Você está perdido em seus pecados e delitos. E no último dia,
você vai prestar conta diante de Deus de toda a sua vida. Enquanto a vida, há esperança de salvação. A Escritura diz: creia no Senhor Jesus e serás salvo. E diz também que você só precisa confessar ao Senhor Jesus com os teus lábios e com o teu coração. Se com os teus lábios confessares que Cristo é Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Há esperança para todo homem. O mais pecador e miserável é Jesus. Somente Jesus. E num mundo, meus irmãos, onde se levantam outras esperanças, outras salvações, outras religiões que dizem: é pelas obras que eu vou ser salvo. Não. A Escritura é exclusivista. Você só será salvo por meio de Jesus Cristo. A salvação é Jesus. Se agarre e abrace Jesus. Abrace Ele. Se apegue a Ele. Ele é a sua única esperança. Oremos.